vê a importância, né? Qual é essa importância? Quando você falou aí da própria roupa e tudo mais, mas a importância da espada para um guerreiro naquela época era muito grande. Você dar a sua espada para outra pessoa era uma questão de muita honra, porque a espada de um guerreiro naquela época, ela acompanhava ele pela vida toda. Até na sua morte, a espada era enterrada com ele. Aquela espada levava o nome da pessoa, entendeu? Então ele não se desfazia da espada. Se talvez uma pessoa perdisse a espada dentro de uma guerra, os outros soldados vissem que aquela espada era de fulano, ele estava vivo, eles pegavam a espada e levavam de volta e entregavam para a pessoa. Porque a espada era algo assim, inseparável da pessoa. Então, para você ver o tamanho que era a amizade de Jonas com Davi, dele pegar e dar a própria espada, o cinturão. Então, era algo que marcava a pessoa, né? É a mesma coisa de eu pegasse a minha identidade hoje e desse para o meu amigo. Falei, não, pega a minha identidade e leva ela, porque você é meu amigo, você vai cuidar da minha identidade. Então, é isso que o versículo traz para nós. Então, ali mostra um grau de amizade tão grande, tão elevado, dele confiar tudo isso a Davi. Entendeu? Confiar tudo isso a Davi. A espada naquela época, ela tinha um poder tão grande, por exemplo, se Davi pegasse a espada de Jonatas e matasse alguém, era como se o próprio Jonatas tivesse matado alguém, não Davi. Né? Ele se via até como prova de homicídio, a espada. Então, para você ver quão honroso era essa amizade. Então, a, a lição traz para nós também que nós necessitamos de amizades. Né? O ser humano ele não foi feito para ser uma ilha, né? Eu acho que muitos já ouviram isso. Então, todos nós somos feitos para ter amizade, para ter pessoas à nossa volta, à nossa companhia. A lição fala que até as pessoas que, que, que são perversas, né? Que não têm pessoas assim que são ruins, tal, mas elas precisam de pessoas junto com ela que desfrutem dos mesmos desejos dela. Então, todo mundo precisa de pessoas ali que estejam junto, que tenham os mesmos pensamentos, que tenham as mesmas ideologias. Então, todos nós procuramos afinidade no meio onde vivemos. E a amizade ela começa por aí, pela a ideologia, crença, intimidade, o meio que vive, as coisas que gostam. Então, todos nós precisamos de amizade. A lição traz isso para nós. Nós precisamos de amigos. Mônica? Eu não estou ouvindo você, Mônica. Você está falando aí, mas seu fone tá desligado, liguei. Liguei já, tá tudo certo aqui. Hein, ô Joab, é interessante assim, ó, Joab, o pessoal que está assistindo aí, conversando com a gente, o ser humano, ele precisa de interação. Deus fez o ser humano para interagir com outro ser humano. Nós precisamos tanto disso que a gente pôde ver nesse isolamento social, quando a gente se distanciou lá no dia 17 de março, 60 dias atrás, né? O que aconteceu? As primeiras reuniões, né? As primeiras escolas sabatinas, elas duraram em torno de quase 2 horas. Por quê? Porque o ser humano estava vendo outro ser humano. Ele estava interagindo, mesmo que de forma virtual, ele conversava e ele expunha os seus desejos e as suas aflições. Né? Deus fez o ser humano para interagir com outro ser humano. Ele não fez para ser uma ilha, igual você falou, né? E daí ele diz assim na lição, até a pessoa mais antissocial, porque a gente tem pessoas tímidas, que não gostam da socialidade, que não gostam da interação, que não gostam de estar em grupo, até essas pessoas, quando elas encontram outra pessoa com pensamentos parecidos, com ideais parecidos, ela gosta de interagir com essa outra pessoa. Então a gente vê como o ser humano ele foi criado por Deus para ser dessa maneira, né? Só que é interessante colocar que a lição traz, igual vocês estão visualizando ali, que nem toda amizade vai se transformar em um relacionamento profundo e duradouro. Algumas amizades, infelizmente, elas são apenas de utilidade, né? Por exemplo, assim, ele é meu amigo, eu sempre acho que eu vou pegar carona todo dia para ir embora da faculdade. Então, você se transforma como uma amizade de utilidade, você é apenas útil para aquela pessoa, né?
Aí a gente tem amizades que são amizades de prazer, certo? Que é aquela amizade que só te convida para ir para uma festa, né? Às vezes convida você para beber, convida você apenas para situações prazerosas, certo? E Social na existem igreja. social na igreja, né? Eu coloquei bebê aqui, que são as pessoas do mundo, né? Que se compartilham desta forma. Então, assim, e você tem a amizade, que é a amizade da afabilidade, que tem por base o respeito e a admiração mútuos. Então, você admira o seu amigo, você conversa com o seu amigo, esse amigo te ajuda. Então, nem sempre a gente pode colocar num bolinho, assim, os amigos fora da igreja são ruins e os amigos de dentro da igreja são bons, né? A gente tem que saber o quê? Ter esse discernimento em conseguir entender que aquela amizade, ela te engrandece, é uma amizade que te leva para bons caminhos, é uma amizade que realmente está cuidando de você, e você tem que entender daquelas amizades que são supérfluas, ou seja, se acabar a utilidade, se um dia você vender teu carro, ele deixa de ser teu amigo porque não tem mais com quem pedir carona, né? Ou aquela amizade assim, se não tiver mais festa, igual agora na época social, o amigo some, né? Ele vai para outro canto. Então a gente tem que ter esse discernimento e saber entender o que é bom para você naquele momento, ter a parte psicológica da situação. É bom para você ter um amigo que só vai com você em festa, se está fazendo bem para você, não tem problema, né? Só que você pense bem no seu emocional nessa situação inteira acontecendo. Eu posso contar na minha mão direita quem são os meus amigos de verdade. E eu digo para você que a maioria deles não são da Igreja Adventista. Só que eles são tão amigos que estão morando hoje em outros estados, Rio de Janeiro, Piauí, que a gente continua conversando, a gente continua contando, né, os nossos desejos, as nossas ansiedades, eles contam de lá, a gente conta de cá, e a gente continua sendo amigo e a gente continua se ajudando de alguma forma. Ô, Mônica. Oi, fala, filha. Então, é interessante também que aí, você acabou de falar aí, né, esses são os 3 requisitos aqui que falam na parte de sábado sobre questão da amizade de utilidade, amizade do prazer, amizade da afabilidade. E ela enfatiza que as 2 primeiras são mais fáceis de acabar, né? E já a de afabilidade é a que mais duradoura, porque envolve o respeito e a admiração mútua, né? Então, você envolve um sentimento a mais do que simplesmente o objeto, né? E é interessante também que tem um comentário aqui, é o seguinte: embora não possamos escolher a família em que desejamos nascer, podemos escolher nossos amigos, que em alguns casos se tornam como familiares para nós. Portanto, é fundamental escolher com sabedoria. Então, como nós estamos falando aqui, amigos mais chegados que irmãos, temos aqueles amigos que às vezes contamos segredos, partilhamos de certas histórias que a gente não partilha com a nossa própria família. Mas para isso também precisamos saber escolher, né? Para quem a gente vai abrir nosso coração, para quem a gente vai expandir as nossas ideias, né? Porque às vezes a pessoa está ali se mostrando de amigo, mas na verdade está nos colocando para trás, né? Colocando para baixo. Então devemos saber escolher. E aí é onde entra, né? Escolhendo as amizades, né? Pode falar, mãe. É interessante a gente pensar como traz a lição, e eu nunca parei para assim analisar essa parte, né? Mas lendo, eu falei, não, realmente é isso mesmo. Então, por exemplo, a gente dedica tempo para fazer planos. A gente dedica tempo para fazer planos da escolha profissional, dedica tempo para escolher um curso que você vai fazer para aprimorar o teu conhecimento, dedica tempo para você escolher o lugar que você vai passar as férias, dedica tempo até para escolher as suas roupas, tênis, sapato que você vai usar. Você dedica um pouquinho de tempo ali pensando em que você vai fazer, né? Em que você vai escolher. E agora, a pessoa que vai ser teu amigo, que vai andar ao teu lado, você tem que dedicar um tempo também. Porque o mundo que a gente está vivendo, ele não é o mundo de 20 anos atrás, quando eu tinha 17 anos. Ele não é aquele mundo mais, né? Ele é um mundo mais perverso,
onde as informações correm muito rápido, ele é um mundo onde a gente tem aí, que a gente chama de geração da superficialidade, que eles ficam só no superficial sempre, eles não se aprofundam, né, justamente por causa da geração virtual que nós temos. Então, se você parar um tempo e olhar o tipo de amigo que está convivendo do seu lado e analisar se esse amigo ele é uma boa pessoa para que você possa levar, ele te agrega alguma coisa na forma espiritual, né, na forma de amizade, eu acho que vale a pena. Porque a amizade, ela tem... Eu sempre escutei assim, ó, se uma pessoa que está do seu lado, seja seu amigo, seu namorado, seu marido, ele não te leva para mais perto de Jesus, não vale a pena conviver e perder teu tempo. Se essa pessoa que está do teu lado, digo assim, mas eu não vou dar estudo bíblico, sim, você vai dar estudo bíblico, vai tentar levar Jesus, mas nessa tentativa a pessoa não quer, então é uma pessoa que não vale, eu acho que não vale o tempo que você passa ali tentando levar Jesus para uma pessoa que não quer conhecer, entendeu? Você não pode ser amigo profundo de uma pessoa dessa, né? Eu digo profundidade, são aqueles amigos que você tá levando para dentro da sua casa, né? Eu tinha um amigo que cuidava muito de mim, cuidava assim, ajudava quando eu ficava doente, quando eu morava em Porto Velho. Depois de um tempo eu descobri que ele era macumbeiro. E daí, no momento que eu descobri que ele era macumbeiro, eu já fiquei muito receosa dele entrar dentro da minha casa. Que eu morava sozinha, vai que ele entra lá, faz uma oração que você não vê, solta um negócio lá que você não vê no chão, algum tipo de... Não sei, a gente tem que tá aberto a tudo, né, para entender. Eu não deixei de ser amiga dele, mas diminuí as vezes que convidei para dentro da minha casa já. Tentei falar de Jesus, ele não aceitou. Tentei falar do amor de Jesus, ele não aceitou. Até que um dia, conversando, ele falou assim, olha, se você continuar falando, infelizmente nós vamos acabar nossa amizade. Entende? Então, a gente tem que pensar muito bem no tipo de pessoa que você está chamando de amigo, né? O que você acha aí, João? Muito bem, Mônica. Alguém quer fazer algum comentário de alguma amizade que já teve e que, no final das contas, viu que não estava fazendo bem para você? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? De falar assim, eu já tive um amigo que, no final das contas, eu vi que não servia para mim. Eu já tive um amigo, né? Uma época que eu tive fora do mundo. Eu sou amigo dele até hoje, né? De vez em quando a gente se conversa, ele não é da igreja. A gente pergunta como está um, como está o outro. E ele foi e por incrível que pareça, eu acredito que Deus usou ele para me voltar para a igreja, apesar dele não estar na igreja. Olha que interessante. Mas um dia eu estava num boteco, não, né? Numa casa onde bebe cerveja e tudo mais. Eu já não bebia. Eu sentava com eles, eu tomava uma Coca-Cola, um refrigerante. Eu não era muito chegado em tomar cerveja, apesar de não estar na igreja e tudo mais. Então ele pegou e tocou no meu ombro, né? E ele pegou e falou assim: Joab, é o seguinte, se você quiser beber, quiser fumar, eu pago tudo isso para você. Eu não esqueço dessas palavras. Nós estávamos num boteco e tudo mais. E aí ele pega e fala para mim assim: agora você, Joab. Aí ele falou: Joab, eu gosto aqui, eu fumo e tudo mais. Mas ele põe a mão no meu ombro e falou assim: Joab, mas eu vou te falar um negócio. Não entra nessa vida, não. Seu lugar não é aqui. Ele falou para mim essas palavras dentro do lixo, e ele não é adventista, não é nada, não é cristão, nada. Aquele dia me tocou, eu falei assim: rapaz, eu tenho que sair daqui. Por quê? Porque eu não conseguia fazer o que eles faziam, né? Eles fumavam, eles bebiam, e eu não, eu chegava, tomava, eles ainda perguntavam se eu queria um copo de leite, né? Às vezes estavam meio dizendo, não, você não quer um copo de leite não, já, né? Então, e ele se tornou muito meu amigo por isso, então ele foi verdadeiro naquele momento para mim, ele falou para mim: Job, o seu lugar não é aqui não, você não tem que estar aqui, você tinha que voltar para a igreja de novo, o seu lugar não é aqui, você não faz essas coisas. E ainda ele falou: se você quisesse fazer essas coisas, ele pagava tudo para mim. Então, naquele momento em diante, eu vi que ele me deu um conselho correto, apesar do lugar onde nós estávamos, apesar da situação, e eu acho que eu entendi que foi o Espírito Santo que falou através dele para mim. Então, a partir daquele momento, eu parei de sair com eles e voltei para a igreja, e até hoje converso com ele,
É um dos amigos meus que ainda estão no mundo, que eu ainda oro por ele muitas vezes. Já cheguei a falar com ele da Bíblia, já cheguei a falar com ele sobre estudo. Só que ele ainda é bem cético, né, assim, nessa questão. Mas eu sempre oro por ele, espero que um dia Deus abra o coração dele, que o Espírito Santo venha abrir a mente dele, ele venha enxergar. E um dia ele venha estar no seio de Deus. Mas eu trato ele como amigo e vejo ele como amigo porque sempre me deu conselhos verdadeiros, né? Ele não falava aquilo que eu queria ouvir, mas ele falava aquilo que era correto para mim. Eu acho que a amizade também tem essas coisas. Então, me afastei dele? Me afastei, porque não era o caminho que eu queria ir, né? Eu não queria andar na vida que ele andava, então não poderia andar com ele. Mas não deixei de ser amigo, assim como a Mônica falou, entendeu? Ah, é uma pessoa que tem uma índole diferente, tem uma crença diferente, não vou deixar de ser amigo, mas também vou deixar, não posso também compactuar com o que ele faz. Então, a partir do momento que eu ando com ele, que eu participo com ele, que eu levo ele para minha casa, mas eu estou compactuando com ele. Então, compactuar é diferente de você ser amigo da pessoa. Você não pode compactuar, você pode ser amigo. E aí, a lição traz isso para nós e é muito interessante. Nós vamos estudar mais ainda para frente aqui, na parte de quinta-feira, até a questão de Judas e Jesus, né? Isso. Jesus conhecia Judas perfeitamente. Ele poderia ter expulsado Judas, ele poderia ter excomungado Judas. E não só Judas. É claro que a gente olha Judas pelo fato de ser traidor, mas teve Pedro, todos os discípulos, todos os amigos de Cristo negaram ele. Então, todos os amizades dele negaram ele no momento crucial. Mas mesmo assim, Jesus não os abandonou, né? Jesus olhou com eles com um olhar de amor, de piedade. Então, nós, apesar de nós termos talvez alguma amizade que nos traz problemas, que talvez não faz aquilo que é correto, talvez que não ande nos caminhos de Deus, a gente não deve desprezá-lo. Nós devemos amar essa pessoa mais ainda, mas só que nós não devemos compactuar. Meu ponto de vista, não devemos compactuar com o que a pessoa faz. E se ela vê em nós, nem que seja um mínimo de mudança, isso pode mudar a vida dela também. Assim como Jesus mudou a vida de todos os discípulos depois, né? Uhum. Tem um comentário aqui, vamos ver o comentário aqui, quem comentou conosco aqui. A Gabriela fala aqui, na parte de segunda me chamou a atenção a parte final, que fala que devemos também ser amigos, devemos ser o amigo que queremos ter. Muito bem, Gabriela. É muito importante essa parte aí, né, Jovem? É muito interessante. É muito interessante que eu ouvi uma pregação, que eu gosto de ouvir aquele pastor Cláudio Duarte, né? Cláudio, não sei o que é Cláudio Duarte, fala muito sobre relacionamento, e ele falou sobre isso, sobre a questão de, às vezes, nós procuramos nas pessoas aquilo que não temos, né? Aquilo que não damos. Então, às vezes, procuramos nas pessoas amizades, né? E vai muito à frente aí que a Gabriela vem falando. Procuramos amizade nas pessoas, mas não damos isso para elas, não é verdade? Procuramos amor nas pessoas, mas não damos amor para elas. Procuramos carinho, mas não damos carinhos para elas. Então, que nem a Gabriela falou, e está na lição também, para nós termos amigos, nós também precisamos ser amigos, não é verdade? Isso. Olha que interessante, ó, que a gente está conversando, né, desses amigos que você acaba cortando um pouco a proximidade, mas você não deixa de ser amigo deles por saber que você deve amar também essas pessoas que são desprovidas aí do conhecimento a respeito de Jesus, né? E a lição traz para nós alguns conceitos para você verificar quem serão as suas amizades, né? Sim. Então, ela diz assim, ó, selecionar as amizades deve incluir proximidade, experiência de vida, isso é muito importante nas amizades, que às vezes a pessoa, ela tá tão longe da tua experiência de vida que você se sente ali como se fosse um ET próximo a ela, né? Por quê? Porque ela não compartilha da mesma coisa que você compartilhou, né? Então, por exemplo, interesses comuns, né? Crenças, valores, aonde está o valor dessa pessoa, se essa pessoa tem os seus valores agregados em Deus, valores agregados em família, valores agregados
Aí tem aquele que tem o valor já agregado naquilo que é caro para comprar, né? Tem esses amigos, eles não têm o que comer em casa, mas compram um iPhone dividido em 30 vezes, né? Então, esse tipo de valor, ele é conflitante demais quando tem amizade. Que tenham ideais e cosmovisão. Aí a cosmovisão é o quê? A maneira que essa pessoa tem de enxergar o mundo. Isso mesmo. Tá? Então, isso daí é muito importante numa amizade. É muito difícil conviver com uma pessoa que tem uma experiência de vida diferente da tua. É muito difícil, experiência de vida que eu falo aqui. Vou dar um exemplo bem comum, assim. Não que você não possa fazer dar certo, mas, por exemplo, nós, quando estamos aí no curso superior, digamos assim, estudando, as nossas amizades tendem a ser das pessoas que estão no curso superior, né? E daí, de repente, você consegue conviver com as outras, mas você pega uma pessoa que está lá no segundo grau. É difícil de conviver. Você, na tua idade, já ter passado por uma faculdade e tal, conviver com uma pessoa que ainda está cursando o primeiro, segundo anos do ensino médio. Mesmo porque, por causa da idade, há essa diferença. Então, a gente sempre tem que pensar em como nós vamos agregar esse tipo de amizade na nossa vida, porque aquilo que não traz paz, ele traz guerra ao coração, né? E eu tenho um verso gravado na minha memória, porque meu pai sempre citava esse verso quando a gente se tornou adolescente, lá pelos 16, 17 anos. Ele falava assim, ó, não assentai-vos à roda dos escarnecedores. Escarnecedores são aqueles que, de alguma forma, zombam de Deus, né? Zombam de Deus, zombam do que Deus faz e do que Deus pode fazer. E daí eu sempre tive isso, olha, quantos anos atrás, hoje eu tenho 37 anos, eu escutava isso com 15, 16 anos de idade. Você tá velha, hein, Mônica? Você tá velha, hein? Tô, envelheci demais. Aí eu sentava lá em Porto Velho, às vezes, numa roda de amigos, e vinha uma piada assim, ó, oremos, a coisa tá feia, oremos, kkkk. Aquilo ali já acendia uma luz na minha cabeça, que eu já ficava assim, Senhor, isso é zombaria. A pessoa zombar de Deus, da palavra oração, que a gente fala com tanto carinho, eu vou orar por você. Aí daqui a pouco, ai, que tristeza, oremos, temos que orar, quem sabe Deus não vê a gente. Isso é escarnecer de Deus, né? E naquele momento, eu já lembrava do meu pai, Joab, o pessoal aí, vinha meu pai na cabeça assim, ó, não sentai-vos na roda dos escarnecedores, não sentar. E de alguma forma eu já tentava afastar aquela amizade, e afastar, porque eu sabia que ele não tinha a mesma crença e o mesmo valor que eu. Então, o jovem hoje, ele tem que pensar isso, ele tem que falar menos e observar mais quem está do lado dele. Observe que o Espírito Santo fala com você. Mônica, só queria fazer uma observação. Você falou sobre zombaria, né? Está na roda dos escarnecedores. Uma coisa que ficou muito sutil é exatamente esse tipo de zombaria que a gente está fazendo sem nem perceber, sem nem se dar conta, porque é engraçado, que são as figurinhas que nós conversamos. Aí tem aquelas lá, Deus leu o que você apagou, vou riscar seu nome do livro da vida, oremos, exatamente às vezes você falou e tem oremos, mas é sempre uma figura de piada, de desonra, de blasfêmia. E a gente está fazendo isso de uma forma tão natural que a gente não está vendo que isso é blasfêmia, que isso é zombaria, que está errado. A gente usa certos tipos de figurinha sem se tocar que nós estamos entrando numa ciranda, num meio de coisa que está sendo errado, entendeu? Está sendo colocada de forma equivocada. E aí a gente deveria observar mais alguns tipos de figurinhas que a gente usa, porque elas acabam sendo zombarias. Muito boa a sua colocação, porque o que eu penso é assim, ó, Satanás, se ele não tenta de um jeito, ele vai tentar do outro. Porque ele é muito esperto, ele é PhD nessas paradas daí do mundo já, tá? Ele vive aqui há quantos anos? Então, foi uma forma que ele colocou para nós, cristãos, entrarmos no mundo da zombação, né? Se você for ver essas figurinhas, elas são muito críticas, né? Elas são umas figurinhas nervosas, se você pensar, né? Perigosas. Então, daí a gente tem aí a parte... Fala, Joab. O interessante, Mônica, hoje vivemos num mundo em que a amizade ela está sendo praticamente escolhida pela se você me segue ou não me segue. Já parou para perceber nisso? Tá. Né?
Ah, fulano não segue outro fulano, então eles não são amigos. Ah, fulano deixou de seguir, fulano está seguindo, fulano não segue, fulano tá... Então, às vezes acaba passando por isso, né? Pela quantidade de amigos que você tem, pela quantidade de curtidas que você tem. Então, as escolhas estão praticamente sendo por isso daí, né? Se você não me segue, então você não merece o meu carinho, minha amizade, você não merece. Se você me segue, talvez você mereça. Isso também não é questão de você merecer meu carinho, minha amizade, se você me seguir. Talvez você mereça. Ah, ela me segue, mas não sei se eu dou moral para ele. Deixa me seguir, entendeu? Talvez só pelo status. Ah, eu sigo a pessoa só pelo status, né? Hoje em dia vivemos numa era disso, uma era de seguir ou não seguir. E devemos tomar cuidado com isso também. Olha, tem a parte que fala da traição. E eu acho interessante essa parte da traição de Judas, que ele tinha combinado tudo antes já, né, com os soldados, e ele, próximo a Jesus, Jesus chegou, ele, salve, mestre, ele devia ter falado tipo desse jeito, sabe? E foi lá e deu um beijo no rosto de Jesus. Então, o que a gente tem que perceber e ficar bem atento hoje em dia é que nós temos esse tipo de traidor como amigo também. Que, na verdade, é um mundo feito de informações, as pessoas querem informações para usar essas informações contra você. Isso tem muito no meio corporativo, né? E é muito difícil você escolher o amigo no meio corporativo. Fala, Joab. Ô, Mônica, é muito interessante a questão de você levar a sério a questão dessa amizade. Quando essa parte de terça-feira, ela me impactou muito. Uma coisa que eu tenho tentado mudar na minha vida, e não é fácil mudar isso na nossa vida, a questão da falsidade, né? Por mais que a pessoa não seja sua amiga de verdade, ou seja, só um colega, ou seja, só um irmão de igreja. Na verdade, nós na igreja todos nós deveríamos ser honestos uns com os outros, na verdade. Seria uma parte, ali todos deveriam ser amigos, na verdade, né? Amigos. Quando nós falamos amigos, quando fala de amigos, é compadecer um pelo outro, é isso que Jesus ensina. E a parte de terça-feira, ela toca muito, ela tocou muito no meu coração, talvez tocou no coração de alguém, na questão do amigo falso, da traição e tudo mais, e ali mostrando que foram pessoas que estavam ao lado de Jesus por 3 anos, né? 3 anos e meio ali, andando com ele, vendo as bênçãos, vendo os milagres e tudo mais. E é interessante que a traição de Judas, ela é a mais lembrada, né? A mais lembrada porque ela foi a mais escancarada, ela foi a mais escancarada. Mas eu olhando para um lado, foi como assim, foi a traição mais verdadeira, vamos dizer assim. Ele olhou na cara de Jesus e falou, eu estou te traindo, eu estou mostrando que eu vim, eu estou assim. E, às vezes, nós colocamos Judas como o pior de todos, mas esquecemos que Pedro negou a Jesus 3 vezes, né? Negamos que os outros discípulos todos tentaram negar a Jesus também. E quantas vezes nós também tentamos ser falsos e negar a Jesus? E às vezes estamos sendo pior do que Judas. Estamos sendo pior do que Judas, porque pela frente nós falamos que realmente seguimos, e realmente nós não seguimos. Por exemplo, você não ser falso. Por exemplo, eu acho que aconteceu algo interessante entre eu e você, Mônica, né, na igreja. Um dia que nós comentamos na classe e tudo mais, aí a gente entrou meio que... Sim. Aí ficou meio contraditório e eu procurei você. Né, e eu procurei a Mônica e falei, Mônica, você ficou chateada comigo. E você falou... E você não hesitou em falar assim que ficou. Eu fiquei, porque eu penso assim, Joab, meu pai ensinou isso pra gente, né? A mãe nem tanto, que às vezes... ele falava assim, ó, se é um amigo, você não pode pegar e olhar para a cara dele e falar assim, eu ia olhar para você e falar o quê, Joab? Não ficou, não doeu. Na hora que você perguntou, você ficou bravo comigo? Eu falei, fiquei mesmo. Não foi? Foi sim. Então, Mônica, eu acho, assim, no meu ponto de vista, é isso que nós, como cristãos, a lição dessa semana, ela nos leva a refletir, a aprofundar muito mais nessa questão de amizade, que é um ponto crucial ser verdadeiro. Então, eu acho que nós devemos ser verdadeiros, principalmente dentro da igreja. Se você tem um problema, procure essa pessoa, seja amigo dela, fale com ela, ó, eu fiquei chateado, eu fiquei magoado, né? E não agir pelas costas, né? Já viu aquela pessoa, até hoje eu confiava em fulano, mas a partir de hoje eu não confio mais, porque ela andou falando uns negócios, eu não gostei, e naquele momento eu já começo a fazer uma patotinha, né?
ó, fulano é assim, fulano é aquilo e outro. E aí, uma amizade que eu tinha, talvez um companheirismo que eu tinha, eu acabo estragando pelo fato de eu ser falso, de não ser cuidadoso. E Jesus, interessante aqui, que ele dá um tapa na nossa cara sobre isso, que ele olhou para todos os traidores deles e em nenhum momento ele julgou eles. Em nenhum momento ele apontou o dedo e falou, por que você fez isso comigo? Por que você me traiu? Em nenhum momento ele procurou o motivo. Simplesmente ele olhou com compaixão e simplesmente ele olhou com o olhar do perdão. Eu te perdoo, entendeu? Ele entendeu que o ser humano é falho, ele entendeu que o ser humano é corrupto, né? Que nem nós aprendemos na lição passada, enganoso é o coração, né? Quem poderá, né, confiar nele, entendeu? Então, Jesus ele entendeu isso, e eu acho que nós devemos entender isso também. Todas as pessoas têm direitos a falhas, entendeu? Então, eu tenho cada dia buscado na minha vida mudar isso. Eu acho que Oi, tá falhando. Joab, tá falhando seu áudio. Oi. Então a gente vai continuar até o Joab conseguir entrar aí. E eu acho que se você tem um problema com a pessoa e você não resolver aqui na Terra, pedir. Oi. Oi, pode falar, Joab. Pode falar. Voltou teu áudio. Pode falar. Tá certo? Ouvindo? Tá. Tá ouvindo? Tamo, pode falar. Então, quem eu estava falando aqui, a questão de você tem um amigo e você precisa ser verdadeiro, nós precisamos ser todos amigos. No céu não vai ter ninguém que não seja amigo de ninguém. No céu não vai ter aquela pessoa que vai olhar para outra assim, eu nunca fui com a cara daquele irmão, nunca fui com a cara daquela irmã, mas sempre vivi normal. Não vai existir isso. Ou você convive com a pessoa, ou você é amigo da pessoa, ou você compadece por ela, ou você ama o seu próximo como ama a ti mesmo, né? Ou você não vai entrar no céu. Então, Jesus aqui, quando fala sobre amizades infiéis, ao olhar para Pedro, olhar para Judas, da traição, ele os perdoou. Ele os perdoou porque ele sabia que ele precisava perdoar cada um deles, ele precisava que cada um deles amasse eles também. E eles precisavam entender o poder da amizade, o poder de estar ali, o poder do perdão também. Eles precisavam entender isso. E nós também precisamos disso hoje. Então, nós temos que deixar... Aí, para me finalizar, a gente tem que deixar a falsidade de lado, a gente tem que deixar a questão eu não fui com a cara da pessoa. Eu não fui com o jeito da pessoa. Então, chegue nela, converse com ela, tenta fazer amizade, ore por essa pessoa, ore por você mesmo para quebrar essas barreiras. Porque, irmãos, amigos, jovens, nós que estamos aqui hoje, nós não vamos poder ficar no céu se nós tivermos algum problema com algum irmão. Devemos ser amigos de cada um. É interessante, Joab, os temas da lição, né? Eles vêm sempre temas de formação de caráter, né? Semana passada foi o quê? Autenticidade. A pessoa que é autêntica, não é isso? E essa semana é como você ser um bom amigo, né? Se você observar, eles sempre vêm assim, sequenciais, para que você possa aprender e tentar fazer isso na sua vida sozinho, não, mas com a ajuda aí de oração e comunhão. Existe um ponto bem importante da psicologia que fala assim, você tem que ser responsável por aquilo que você fala. Você é responsável pelo que você fala. Mas o falso não é. Pode observar. Não. Porque na tua frente, ele não fala. Mas na tua parte de trás, né, na parte posterior a você, ele mete o pau. Então, a gente tem que observar muito isso, porque esse tipo de falácias está escrito na Bíblia também, que são falácias de tolos, que são aqueles que fazem maledicência, né? Que tudo que uma pessoa faz, eles colocam alguma coisa, algum mal que ela fez. Fulano de tal é assim, porque não sei o quê. Fulano de tal é assim. Eu tenho esse defeito, tá? Alguns da minha família também eu tenho, mas sozinha eu não consigo sair disso aqui, não. Sim. Como que eu tenho que fazer? Todo dia eu tenho que me controlar
e todo dia eu tenho que orar a Deus para Deus me ajudar a controlar. A controlar o que? A língua. Porque a língua é muito difícil de ser controlada. Provérbios diz, né? Então, a psicologia, depois de Jesus, achou um modo mais fácil de falar de provérbio, que diz que você é responsável por aquilo que você fala. Não é? Sim mesmo. A Gabriela comentou aí, e ela falou aqui o seguinte: o que eu acho lindo nesse verso é que Jesus não era sarcástico nem hipócrita. Ele chamou Judas de amigo, e ele tinha Judas por amigo, e era amigo dele. Muito interessante. Jesus amava Judas apesar de tudo, né? E nós também devemos amar as pessoas apesar de tudo. Muito bem, Gabriela. É bem difícil a gente amar, né, a pessoa, porque nós somos seres humanos, o ser humano, ele é nervoso em relação a isso. Mas a gente tem que dar uma adiantada aqui. Vamos e lá, a gente vai chegar lá sexta-feira, quinta, sexta-feira, né, que fala de Jonathan, amigo de Davi, né, e ele fala que, lá embaixo, Jesus nos chama de seus amigos. Foi ele quem nos escolheu, não nós que os escolhemos. Embora pudesse nos chamar de servos, ele nos chama de amigos. É muito lindo esse texto, porque a gente acha que é a gente que está tomando a decisão de seguir a Jesus neste momento, né? Tem gente que é assim, eu tomei a decisão e agora eu vou. É sempre o eu, um egocentrismo. Então, você tem que parar e pensar só uma coisa. Ele escolheu você, porque ele morreu primeiro por você, ele te chama primeiro. O fato de você ir é apenas uma consequência de tudo aquilo que ele já fez por você. Interessante, Mônica, para completar isso aqui, para a gente ir encerrando aí também, ele deixou o céu, viveu como uma pessoa simples, levou sobre si nossos pecados e morreu, como um condenado. A maioria das pessoas deseja ser amada, mas o verdadeiro amigo ama em vez de esperar ser amado. Então, o verdadeiro amigo, então aí vem mostrando Jesus. Jesus, ele amou primeiro. Então, por ele ter amado primeiro, ele quer só de nós atribuir esse amor. Então, para nós sermos bons amigos, para nós sermos amados, nós temos que amar primeiro também. Nós temos que ser melhores amigos também. A gente não pode esperar que a outra pessoa seja um melhor amigo, ou que a pessoa nos ame, ou que alguém lembre de nós, se nós mesmos não lembramos dessas pessoas. Então, hoje em dia, como que eu posso fazer isso? Sei lá. Tem tanta coisa que a gente pode fazer, lembrar do dia do aniversário, mandar um oi, uma mensagem de esperança. Você tem seu WhatsApp aí, talvez aí 200, 300, 500 pessoas. Você realmente conhece todos esses que estão no seu WhatsApp? Você já olhou para eles assim e falou assim, não, vou mandar um bom dia para alguém aqui, vou mandar um oi, um olá, como você está, uma mensagem de amor, de carinho. Mas às vezes nós esperamos que mande para nós, para depois nós mandarmos. Mas é o contrário. Jesus nos ensina ao contrário. Primeiro nós amamos, primeiro nós fazemos o bem e talvez nós recebamos isso de volta. Isso não é certeza que você vai receber de volta, mas primeiro você faz, né? E é isso que Jesus fez, é isso que ele espera de cada um de nós. É muito interessante essa parte de contactar os nossos amigos via WhatsApp, né? Porque hoje, na pandemia, é a maneira que nós temos para contactá-los, infelizmente. E assim, Joab, estudando as profecias, e nesse culto que tem domingo à noite, que o professor vem dar aula de profecia para nós, lá de São Paulo, esse momento da pandemia é um momento que as pessoas estão sensibilizadas. Sim. Você pode entrar em contato com qualquer amigo teu aí, que você vai ver como ele está carente. Tá? E eu acho que é nesse momento da sensibilização que o Espírito Santo trabalha com essa pessoa e que a gente pode passar a mensagem. Então, o que as pessoas estão carentes? Eu fiz um teste um dia, peguei e mandei uma mensagem assim, oi, tudo bem? Eu só estou escrevendo para saber como você está e se você está precisando de alguma coisa. Com um amigo que eu não falava há um bom tempo, tá? Eu falei, não vai nem responder. Pensei comigo, tô mandando, tô ficando doida mandando.
Joab, instantaneamente a pessoa leu e mandou, falou, nossa, que legal, tá falando com você, tá tudo bem com você? E daí você começa uma conversa que você pode levar realmente essa pessoa para Jesus, se você conversar e levar de boa, entendeu? Então, eu acho assim, que você, jovem, tem o poder na mão, nós temos o poder na mão, é só a gente saber teclar certo ali e entrar em contato com essas pessoas. É isso mesmo, Mônica. Então, a gente precisa fazer esses contatos. Uma pergunta muito interessante aqui, talvez alguém queira comentar também, para a gente ver aqui. Veio uma pergunta de quais as dificuldades em que os membros recém-batizados encontram para fazer amigos na igreja? Eu estava matutando comigo, como que um recém-batizado ele encontra dificuldade em fazer amizade na igreja? Eu acho que, assim, pensando comigo, eu acho que nós, mesmo conhecendo a verdade, mesmo sabendo que precisamos nos interagir, precisamos estar unidos, precisamos fazer amizade, precisamos abraçar essas pessoas, nós acabamos fazendo nossas próprias patotinhas na igreja. Eu acho que isso que acaba acaba atrapalhando um pouco mais um recém-batizado a se envolver mais na igreja. Porque a gente fecha aquele nosso núcleo de amizade ali na igreja, né? E para outra pessoa entrar, parece que tem que fazer um relatório, tem que preencher um currículo, tem que entrar nos padrões e tudo mais. E eu acho que a gente tem que quebrar essas barreiras. Eu acho que nós temos que abrir mais os nossos olhares e abraçar mais as pessoas. Eu acho que a gente não tem que ficar colocando padrões, currículos, se não faz amizade, se faz, se é pouco tempo, se não é pouco tempo. Eu acho que a gente tem que abraçar de tal maneira como se aquela pessoa tivesse, sei lá, 30, 40 anos ali junto conosco. E eu acho que uma das dificuldades maiores na igreja, que eu acho, é a questão dos grupos fechados na igreja. São aquelas patotinhas que, infelizmente, nós acabamos montando e acabamos sendo difícil de agregar pessoas. E eu acho que nós devemos lutar contra isso. Joab, a Keila colocou aqui no chat para nós assim, ó, fazer o bem sem olhar a quem e sem esperar nada em troca é algo difícil, mas devemos buscar a cada dia e pedir isso a Deus. Exatamente, Keila. É só Deus para fazer a gente ter um coração mais amável, um coração mais doador, né, um coração cuidador das outras pessoas e saber que nós podemos ser um amigo mais chegado do que um irmão. E sobre as patotinhas, Joab, é muito interessante você colocar isso assim. Eu já frequentei várias igrejas em São Paulo, em Curitiba, em Porto Velho, mas eu jamais me esquecerei de uma igreja pequenininha de Curitiba, que era onde tinha o Clube Luz das Américas, que era o clube da União Sul, e era um pessoal que eu não consigo explicar para você o que eles tinham. Eu era novata na igreja, se eu estivesse sozinha em casa, eles me ligavam e levavam comida para mim em casa, ficavam lá comigo, brincando, e eles agregavam mesmo. Agora, eu não sei, é tipo um treinamento que eles fazem, eu sei lá por que eles são tão agradáveis assim, né? Mas é dessa igreja bem minúscula, é minúscula a igreja, não tem menos de 100 membros. E foi uma igreja muito agregadora, né, na minha vida lá em Curitiba. Eu e a Jussiele, nós passamos uma temporada na Igreja Habitat Brasil, aqui em Paraná. E é interessante que lá o povo é bem unido, é bem família, né? A igreja é pequena. Não sei se é mal de pequeno. Mal, a gente fala mal, né? Mas é o bem de igreja pequena, parece que sim, se envolve mais. E eu achei interessante de uma vez que a Jussiele era professora da classe das crianças, e ela ia trazer um bolo, né, para as crianças e tudo mais. E aí o pessoal falou assim, tem que trazer para a igreja toda, né? E aí, quando era almoço para a igreja toda. Então, eles sempre envolviam a todos, em todos estavam envolvidos. Se ia ter um casamento, né, que nem teve um casamento lá, então a matriarca da igreja tinha que estar todos juntos.
Então é interessante que era um grupo pequeno, mas eles tentavam envolver a todos, de qualquer maneira. Então isso faz com que se torne mais aconchegante, mais atraente a igreja, mais confortável. Porque é ruim quando você chega na igreja e você se sente um peixe fora d'água, né? Você chega ali, você fica meio excluído, você não dá vontade de voltar. Então, eu acho que nós devemos estar aí. E eu acho que uma das maneiras que hoje tem unido muitos membros e é gostoso é os almoços na igreja, né? É as festas na igreja para toda a comunidade. Ali parece que achega mais as pessoas se abraçam mais, conversam, trocam, como se diz, trocam histórias e acabam tendo afinidade. Então, a igreja eu acho que precisa mais disso, de confraternização, apesar que nós estamos vivendo num momento em que não está podendo fazer, mas eu acho que quando acabar, vamos tentar mudar essa visão. Para terminar, então, eu vou colocar aqui o recadinho da Drica, que ela escreveu, né? Ela diz assim, ó, algo muito interessante, a lição da Escola Sabatina e a meditação jovem estão falando do mesmo assunto. É tipo um estudo adicional, muito bom, super indico a leitura diária dos dois, muito boa mesmo. Eu também indico, porque eu dou uma fiscalizadinha ali na lição jovem e na meditação elas estão ali pareando, né, as duas. E a Gabriela colocou assim, ó, quando Deus está em nossa vida, será que isso é claro para quem nos conhece? Então, é o tal do testemunho. A gente testemunha diariamente quem somos. E se Deus está em nossa vida, se há comunhão diária com Ele, nós não teremos problema nenhum em testemunharmos quem somos. Pessoal, eu queria pedir uma coisa para vocês, assim, do fundo do nosso coração. Nós estamos tendo, todo sábado, em torno de 7, 8 pessoas assistindo. Se você puder incentivar um jovem, você chamar lá que você conheça, pode ser um jovem também fora da igreja, afastado da igreja, a estar conosco, no próximo sábado a gente tem 14 pessoas, tá? Então fica o desafio aí, é você ligar, perguntar como esse jovem está, se ele gostaria de participar conosco na lição, e eu acho que essa parte interativa é muito legal. E eu acho que você pode fazer isso pra gente, combinado? Combinado aí? Dandara, Gabriela? Combinado. Então, assim, nós terminamos a lição da Escola Sabatina hoje. Drica, quer dar algum recado, algum anúncio? E vamos fazer boas escolhas para as amizades, viu? Acho que a Drica não vai falar. Acho que a Drica não vai falar, não. Então, vamos orar? Oi. Opa, não tem nenhum recado específico, não. Só exatamente o que você falou, Mônica. Que se a gente pudesse adotar pelo menos um amigo, durante a semana tá mandando uma mensagem, demonstrando interesse, preocupação. Não precisa ficar enchendo o saco, mandando um monte de mensagem. Só falar, orei por você hoje, como você tá e tal. Já seria uma sementinha que a gente estaria plantando para poder trazer ele para este momento aqui, né? Para estar participando com a gente. E é isso, orar uns pelos outros. E participar com a gente semana que vem novamente. Beleza. Obrigado, né? Obrigado aí a Gabriela, Dandara, a Keila. Tá a Rondinelli aqui, mas é a Van, né? Obrigado, vocês estão participando. Não perderam nenhum aí, sempre estão junto com a gente. Dandara, Gabriela, a Keila e o Rondinelli, que é a Van aí, estão sempre com a gente. E vamos incentivar as outras pessoas. Obrigado a Mônica, que está bem, está sempre com a gente, não tem faltado. Obrigado, viu, Mônica? Vamos orar? Vamos orar. Bem, então essa semana aí, filho, adote um jovem. Tô contando com vocês, eu já sei quem eu vou adotar aqui, ó. Vou ligar para ele a partir de amanhã. Oi, tá? Adote um jovem. Faz oração pra gente, Joab. Querido Pai, vem estar conosco no restante desse sábado. Obrigado por tudo que tem nos dado, pela vida e pela saúde. Pai querido, venha colocar no nosso coração o seu amor e que possamos, Senhor, ter amizades que venham nos trazer felicidade e não que nos venha nos trazer atraso de vida, Senhor. Que o Senhor possa estar na nossa frente, assim nos ajudando a escolher melhores amigos, Senhor. Amigos para a vida toda, amigos que possam nos levar para
as mansões celestiais. Essas bênçãos eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Feliz sábado a todos. Amém. Deixa eu só lançar um Tchau. desafio aqui. Oi, peraí, não sai não. Deixa eu só concluir o desafio que a Mônica fez. Quando tem um incentivo, fica mais atrativo, né? Adoro dar incentivo. Para vocês que estão aqui, eu vou fazer um print do nome de todo mundo, Dandara, Gabi, Vanessa, Mônica, Jó e Keila. Quem adotar durante a semana e trouxer um amigo sábado que vem, eu vou deixar garantido para cada um de vocês uma máscara personalizada do Ministério Jovem e do Tudo por Ele. Acho que vocês já viram a máscara. Eu acredito que a gente vai usar, vai ser um acessório que a gente vai estar usando durante muito tempo ainda, né? Então, se você tiver interesse, fica aí um presente para cada um de vocês que estão aqui presentes, ok? Essa é a minha promessa. Valeu. Então tá bom. Vamos correr Tchau, atrás. beijo. Vamos almoçar, gente, pelo amor A de Keila Deus. falou que já tem um amigo garantido. Vou tentar mais um. Eu vou comer lá na casa da Vanessa. Então... Vanessa, tem comida aí para nós lá no Joab? Então tá. Tchau, Não Joab. me chamaram não, né? Então, beleza. Tchau. Ficou de fora. Vou comer aí, Joab. Prepara a comida. Tchau. Tchau, beijo.